Então, qual é o período que o brasileiro vai dispor dessa nova carteira de identidade? Olha, o projeto... De qualquer lugar do país. Vamos dizer, lá no interior do Piauí, Perfeito. em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Ele é um projeto para uma década. Uma década. Tá? E vocês começaram quando? Já tá na contagem. Eu acho que não. Eu acho que não, porque nós estávamos dependendo, nós estávamos fazendo ajustes, evidente, os órgãos não estavam parados, né? Nós estávamos fazendo análise e reflexões, e, enfim, fazendo um levantamento dessa padronização tecnológica da nova carteira, mas nós estávamos dependendo do decreto, né? O decreto veio em maio deste ano, né? Então, o decreto ele era fundamental, que era o regramento fundamental, regulamentando a lei. Nós fizemos um ajuste na lei do senador Simon, que é a lei de 97, em meados do ano passado, e com o decreto, aí agora o país está preparado do ponto de vista do seu ordenamento jurídico para começar a implementação de um projeto de natureza tecnológica. Então eu acho que não conta não, eu acho que começa a contar agora. Então lá para 2020 é que estará a conclusão. Eu acho que o país vai mais rápido, porque o brasileiro tem um encantamento pela tecnologia. Quer dizer, eu acho que conforme os estados brasileiros forem fazendo a sua migração para essa nova identidade, isso trazendo benefícios, porque a ideia é que o brasileiro possa usar em aplicações, por exemplo, na internet, aplicações de governo, ele possa usar a sua identidade. Por isso eu falei que não é uma identidade passiva, ela é uma identidade ativa. Por isso que eu falei que ela não é só um pedaço de plástico, um número, ela vai ser um equipamento. Que aí o brasileiro pressione... Dê um exemplo de internet, do uso na internet, dessa identidade. Por exemplo, peticionamento eletrônico, por exemplo, o uso das serventias extrajudiciais, dos cartórios, né, para tirar toda essa gama de documentos, certidões, você poderá usar, já usa, o país já tem essas. Não temos hoje no nível de massificação que a nova identidade nos possibilitará, mas o Brasil já usa esses sistemas da Receita Federal, nota fiscal eletrônica. O Brasil emitiu agora 1 bilhão de notas fiscais eletrônicas, que são documentos eletrônicos, ou seja, não tem vida em papel, são eletrônicos, assinados digitalmente com o certificado digital. Então são aplicações que já existem e com a escala que o RIC dará, nós estamos falando em 150 milhões de identidades, isso possibilitará sem dúvida nenhuma um maior uso dessas aplicações. Com os benefícios, o cidadão brasileiro vai pressionar até para que o projeto ande mais rápido. Por que o Rio de Janeiro foi escolhido como uma experiência piloto? O Rio de Janeiro ele tem uma série de características positivas. Primeiro, ele já tem esse sistema chamado EIFES, né? Esse sistema de coleta de biométrico, já há vários anos, já tem uma base de dados bastante grande. A empresa de processamento de dados, a Proderj, ela já é uma autoridade certificadora, então ela já está preparada para essa integração do certificado digital. Então, são uma série de características que eu acho que comporam esse piloto no Rio de Janeiro, também pelo fato do Rio de Janeiro sediar, né, futuramente a Copa do Mundo. Toda essa nova identidade ela ajudará na articulação desses eventos de massa no país. Acho que foram essa série de motivos. E essa montagem no Rio deve durar quanto tempo? Para dizer, agora estamos prontos para partir para outros estados? Sim, o estado da Bahia, por exemplo, nós já fizemos algumas conversas. Durante o Congresso da Cidadania Digital que ocorreu aqui em Brasília, um evento do ITI com a Polícia Federal, com o INI, o estado da Bahia mostrou interesse, vontade também de já começar a se estruturar, mas esse também, repito, é uma das tarefas do Comitê Gestor do RIC, fazer a articulação desses pilotos no Brasil. O fato essa nova identidade, uma vez que a pessoa foi lá e já registrou, fez aqueles procedimentos todos, adquiriu a nova carteira de identidade, ela, vamos dizer assim, ela substitui os outros documentos, tipo a habilitação, tipo o título de eleitor, como é que vai ser isso? Olha, a lei original de 97, ela abolia qualquer outra forma de número ou de identificação e reduzia ao registro de identidade civil, ao famoso RIC. Né? Uma das emendas que o Executivo Federal, que a Casa Civil coordenou ano passado, foi exatamente fazer com que esse processo não seja tão abrupto, tão violento, que seja um processo de transição. Formalmente não abole, nós continuaremos tendo os nossos cadastros como cidadão contribuinte, cadastros na Previdência Social, cadastro como eleitor. A ideia é que o RIC, mostrando-se uma identidade robusta, segura, né, caindo nas graças do brasileiro,
perca o sentido, né? E se esvazie a necessidade de outros cadastros, de outras formas de identificação. De maneira que o Tribunal Superior Eleitoral, né, o nosso egrégio tribunal, possa utilizar essa identidade civil como uma forma de identificação do eleitor brasileiro, sem a necessidade de fazer um outro cadastro, uma outra identificação, uma outra fila, etc, etc. Então a ideia é que essa transição seja consensual, seja gradual, seja os órgãos que têm cadastro entendam e compreendam que o RIC é uma identidade robusta, com base na biometria do brasileiro, com a identificação eletrônica pelo certificado digital, e que ele pode dispor, pode utilizar essa identidade para as suas aplicações e uso. Mas para efeito assim, de apresentação obrigatória, a pessoa vai viajar, ou a pessoa é abordada numa blitz, e, em vez de apresentar a carteira de habilitação, apresenta essa identidade única, ela seria válida? Não, aí futuro, eu acho que aí nós temos que fazer um diferencial, né? Quer dizer, a nossa carteira de motorista, de habilitação, ela é... Nós a transformamos numa forma de identificação, porque nos últimos anos no Brasil nós vimos um fenômeno bastante curioso, que foi a perda da cultura da identidade civil. Então nós passamos a não identificar com CPF, identificar com carteira de motorista, mas isso são atributos, não é a minha identificação. Se eu não andar bem com a Receita Federal, eu posso ter meu CPF cassado, mas eu não deixei de ser cidadão brasileiro. Então isso é um atributo. O CPF é meu atributo, não é minha identidade, minha identificação como cidadão brasileiro. A minha habilitação, ela mostra apenas que eu estou habilitado a conduzir veículos automotores, mas não é a minha identificação, é o meu atributo. Ao mostrar a minha habilitação, eu vou mostrar para o policial de trânsito que eu estou habilitado a conduzir um veículo automotor. Se eu fizer barbeiragem, eu perder a minha habilitação, eu perco o meu atributo de motorista, mas eu não deixo de ser cidadão. Então são coisas diferenciadas. Os órgãos de controle de veículos automotores, de habilitação de motorista, poderá construir o seu cadastro a partir do RIC. Mas não significa que eu estou habilitado a dirigir. Agora, essa nova carteira de identidade, ela terá aceitação fora do Brasil? Olha, no Mercosul já é uma realidade, né? O cidadão brasileiro já pode transitar nos países do Mercosul com a sua identificação civil. Sendo ele um documento que atenderá ao padrão ICAO. ICAO é o organismo no mundo que padroniza o passaporte, né? No nosso videozinho inicial apareceu ali uma barra na parte de trás da carteira, que é o chamado código ICAO. Então isso possibilitará a leitura dessa identidade como um documento de viagem, como a gente chama, em barreiras eletrônicas. Mas eu gostaria de ressaltar, sobretudo, que uma nova identidade mais robusta, ela nos ajuda a ter um passaporte melhor. Isso é importante do ponto de vista global e universal. E sobre o custo disso? Quanto vai custar a montagem desse sistema, que dura 10 anos, o senhor já falou? Quer dizer, a montagem em todos os estados, todos os municípios, quanto custa ao Brasil e quem vai pagar essa conta e se o usuário vai pagar alguma parte? Olha, eu vou começar pelo final da pergunta. A identificação civil é uma atribuição dos estados, das unidades da federação. Portanto, a cobrança ou não é uma atribuição e uma determinação do Estado da Federação. O governo federal não tem ingerência sobre o tema. Alguns estados cobram, alguns estados não cobram pela segunda via. É uma determinação dos estados da Federação. Então, isso é o ponto inicial. Uma das tarefas do comitê gestor é fazer o planejamento, a implementação e o planejamento, inclusive fazer esse levantamento de custos. Porque nós estamos falando de uma federação de 27 estados, desiguais geograficamente, desiguais economicamente, que tem níveis diferentes de tecnologia, de qualidade tecnológica. Alguns, como nós já comentamos, o Rio de Janeiro já tem um avanço na implementação e na aquisição, inclusive, desses sistemas essenciais. A Bahia adquiriu ano passado, outros estados nada têm. Distrito Federal, como é que está nisso? O Distrito Federal já tem esses sistemas, que a gente chama de sistemas AFIS, né, que é um acrônimo em inglês, para esse sistema de recepção digital da biometria. Mas ainda tem que se ver toda a relação do órgão de identificação com a Polícia Federal. Então, todo esse planejamento... Então, cada estado vai financiar a montagem do seu sistema. Eu não acredito, eu não posso falar pelo comitê, tá? Pelo comitê e tem ideia de gestão. Do custo disso, custo global? Não, ainda não fizemos um levantamento ainda. Sim. Eu acho que ao sentarmos e aí planejarmos
esse cenário brasileiro, nós vamos poder ter uma ideia de valor. Mas eu gostaria de ressaltar, aí eu vou expressando uma opinião minha pessoal, de natureza pessoal, que eu vou levar ao comitê, como membro do comitê, é que o Tesouro Nacional, o governo federal, vai ter que entender que essa nova identidade é uma infraestrutura essencial para o país enfrentar o desafio do século XXI e que ele vai ter que suprir recursos, sobretudo para os estados que têm menor condição econômica da federação. Porque não são sistemas baratos, não vai ser uma identidade frágil, portanto ela vai ter recursos e elementos e componentes de segurança que vão encarecer, mas isso é para ter um produto de boa qualidade. E a federação vai ter, sem dúvida nenhuma, que custear. Agora, os benefícios dessa nova identidade serão enormes, sobretudo ao evitar fraudes, que inevitavelmente, você pode pegar qualquer tipo de fraude. A Polícia Federal desbaratou uma fraude no início desse ano, seguro-desemprego. Onde é que estava o mecanismo fundamental dessa fraude? Falsificação de identidade. Previdência social. Previdência. Então, o benefício, o ganho, é um investimento. Não vamos jogar dinheiro fora, nós vamos investir numa infraestrutura, numa nova identidade, porque a identidade civil brasileira está morta. Acabou. Nos moldes que nós temos até hoje. E é um sistema seguro, no sentido de que, apesar de ser eletrônico, quer dizer, não vai haver risco de desmagnetização, perda de dados, nada disso. Seguro do ponto de vista da segurança física do cartão, com componentes e elementos de segurança, e seguro também nessa face eletrônica. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos do Dr. Renato Martini, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI. Ele nos falou sobre a nova carteira de identidade nacional eletrônica. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Até lá.